Prólogo. Por quê? Por que diabos isso acabou assim? Ela só queria criar um antidepressivo para levantar seu ânimo. É apenas um exercício emocionante e estonteante. Você sabe que precisa se exercitar, certo? Como mestre da Torre Branca, a aptidão física é importante. Os olhos do homem se curvaram sedutoramente de uma forma incomum. Ezed, esse merdinha! As sobrancelhas de Irina se ergueram levemente. Sentindo que ela estava prestes a gritar com ele com uma voz áspera, Ezed chupou suas duas colinas do amor. Pare de me atormentar! O cume da paixão que ele estava chupando desde antes agora sentia um calor estranho subindo com apenas um leve toque, fazendo-a se sentir mais molhada embaixo. Porque, quando estimulados, isso a fazia sentir formigamento e coceira lá embaixo. Atormentando? Estou derramando meu máximo cuidado e afeição, meu sênior. Me dói que você não consiga sentir meu amor. Como se para repreendê-la, algo duro como uma vara bateu contra suas paredes internas já suficientemente molhadas. As bochechas de Irina ficaram vermelhas enquanto ela parecia chocada. Isso, ficou grande tão rápido? Por quê? Ela realmente não conseguia entender a situação que se desenrolava. Foi há apenas alguns minutos que ela gritou e derramou lágrimas por ter sido perfurada por sua coisa, que era grande o suficiente para ser chamada de arma. Não importa quão jovem e saudável Ezed fosse, isso poderia ser possível? É porque você é muito bonita e adorável, veterana. Seus ninhos de afeto carnudos que faziam salivar só de olhar, tão grandes que dava vontade de pendurar pequenas joias neles, marcas de beijos espalhadas por toda a pele, suas paredes internas úmidas novamente com tanta paixão e coxas manchadas de líquido masculino branco. Se alguém não conseguisse ficar naquele estado olhando para um corpo tão atraente, seria impotente. Também é uma prova de que seu parceiro é saudável, então fique feliz com isso. Ezed acrescentou, derramando beijos leves ao redor do umbigo de Irina. É ridículo. Irina murmurou incrédula. Ainda assim, essa reação foi branda. Comparada à primeira vez que dormiram juntos. O quê? Por quê? Por que uma cobra está saindo daí? Se controle, Ezed. Não tem como isso entrar. Foi um esforço e tanto acalmar e confortar Irina, que estava aterrorizada pelo tamanho da coisa dele. Mas agora... sua entrada solta, tendo engolido seu precioso líquido apenas um momento atrás, prontamente acomodou a coisa que foi dita ser semelhante a uma serpente. Eu adoro isso. Estou tão feliz de ser o único que sabe o quão aconchegante e quente é dentro de você. É claro que Irina não ficou nada satisfeita ao saber que ele, geralmente travesso e enigmático, era um homem tão provocador na cama. Eu não. A voz de Irina tremeu. Enquanto seu instrumento do amor grosso e quente esfregava e raspava um certo ponto dentro dela, sua visão tremeluziu em branco por um momento. A sensação de cair em um pântano de prazer era emocionante e um pouco assustadora. Agarrando os lençóis, Irina abraçou Ezed lentamente. Talvez fosse porque ela sentia o calor do corpo dele queimando, mas ela sentiu uma sensação de alívio. Certo, claro. Eu serei mais amoroso, tudo por você. Foi uma resposta tão dissimulada quanto sempre. Mas em um momento fugaz, Irina piscou enquanto o sorriso dele parecia o luar nebuloso de uma noite nublada. Apenas por um momento. Enquanto Ezed massageava sua colina esquerda e a beijava, seus pensamentos rapidamente pararam. Sua língua quente varrendo dentro da boca dela. Seus dedos delicados arranhando sua colina suavemente para não machucar. Sua masculinidade esfregando provocativamente os lugares que ela mais sentia. Irina estava encharcada com a torrente de estímulos que caíam sobre ela. Sua cintura fina se contraiu como se quisesse escapar do abraço dele. Quando seu néctar da paixão agarrou e apertou ao redor do cetro dele, um som baixo escapou dos lábios de Ezed. Um pouco mais. Até mesmo sua inconstância, eu gosto disso também. Ezed se afastou um pouco e então empurrou com força, levando o calor crescente ao seu pico. Empurre, empurre.
O escritório à prova de som do mestre da Torre Branca engoliu todos os altos gritos e sons molhados da união deles, deixando esta noite como outro segredo só para os dois. Capítulo 1. Por que todo mundo é tão agressivo? O que há de tão bom em lutar? Uma mulher gritou com uma voz completamente exausta enquanto pulava na cama. Se o espírito da neve tivesse encarnado, seria parecido com ela. Com o seu cabelo prateado volumoso como uma nuvem e olhos verdes vívidos, ela tinha um rosto de boneca que era lindo mesmo com uma leve carranca, como se tivesse feito tal expressão deliberadamente. O nome dela era Irina Rovestin. Ela era a mestre da Torre Branca, estabelecida por magos que estudavam magia do vento. Bela aparência, excelentes habilidades mágicas. Ela parecia ter tudo, mas Irina tinha mais dias sombrios do que felizes. Ela tinha um coração gentil, impróprio para líder de um grupo. Puta merda, agora que Ishan e Sior se acalmaram um pouco, as tribos minoritárias estão causando problemas. Irina murmurou enquanto puxava seus cabelos inocentes. Os anos de estresse mental após se tornar a mestra da Torre Branca afetaram negativamente seus hábitos de linguagem. Irina, que antes usava apenas as palavras mais femininas, agora podia xingar com droga sem piscar. Ishan era o arrogante mestre da Torre Vermelha, vivendo em seu próprio mundo de autoimportância. Siord era o frio mestre da Torre Azul, cujas palavras e ações eram tão gélidas quanto o gelo. Eles eram tão incompatíveis quanto cães e gatos, com personalidades fortes e individualismo. Toda vez que os líderes das quatro torres se reuniam, os dois mestres se envolviam em conflitos grandes e pequenos, contribuindo muito para a fadiga física e mental de Irina. Além disso, a atmosfera única do mestre da Torre Negra torna difícil ter uma conversa confortável. Assim, Irina desenvolveu o hábito de tomar remédio para dor de cabeça antes de comparecer às reuniões trimestrais da torre. Graças aos beligerantes mestres da Torre Vermelha e Azul e ao inescrutável mestre da Torre Negra, suas habilidades de fazer poções melhoraram constantemente. Talvez o deus mágico da magia tenha tido pena dela. Eventos imprevisíveis começaram a ocorrer no outrora pacífico continente de Latio, causando caos, mas também mudando gradualmente a situação. Deixando de lado os rumores de impotência, Ishan, o arrogante mestre da Torre Vermelha que deveria viver sozinho para sempre, e Siord, o mestre da Torre Azul cuja personalidade suja e fria tornava impossível se estabelecer com qualquer pessoa, encontraram pessoas que amavam. Surpreendentemente, a beligerância dos dois mestres diminuiu conforme eles se apaixonaram. Seus amantes agiram como pontes entre eles, e eles até tiveram encontros pessoais. Foi um milagre que espantou todos que conheciam os mestres da Torre Vermelha e Azul. Agora terei menos dores de cabeça durante as reuniões. Assim que um problema foi resolvido, outro surgiu como se estivesse esperando. A parte ocidental do continente Latio, onde a Torre Branca estava localizada, era uma área desértica com clima seco. Portanto, era o lar de tribos minoritárias e demi-humanos ao redor dos oásis, tornando a composição populacional complexa. Por mais que houvesse conflitos frequentes entre clãs e raças, nas partes sul e leste do continente, havia impérios poderosos com ordens estabelecidas centradas em torno deles. No entanto, os reinos ocidentais, com suas populações menores e condições agrícolas difíceis em comparação ao leste e sul, eram pequenos em tamanho e igualmente fracos em poder. Consequentemente, sempre que os conflitos se intensificavam entre nações, raças ou clãs, a Torre Branca, com seu considerável poder militar, frequentemente desempenhava o papel de mediadora. Os magos da Torre Branca eram tratados como uma espécie de agentes da lei. Essa era certamente uma tarefa honrosa, mas para Irina, a mestre da Torre Branca e sua autoridade máxima, era uma responsabilidade significativamente penosa e pesada. Hoje era um desses dias. Irina tinha ido ao deserto de Caber desde a manhã para mediar o conflito entre o clã Batu e o clã Maura. Enquanto disputas comuns podiam ser resolvidas pelos magos da Torre Branca, a atmosfera entre os dois clãs havia se tornado tão hostil que eles estavam prontos para a guerra, necessitando de sua intervenção pessoal. Eles formaram vilas ao redor de um oásis que compartilhavam. Quando o nível da água do oásis caiu de repente, eles culparam uns aos outros e estavam prontos para entrar em guerra.
Os magos da Torre Branca conseguiram ganhar tempo prometendo investigar a causa. Eles tinham que descobrir por que a água havia diminuído em uma semana para evitar que a situação se transformasse em uma catástrofe. Ezed fará um bom trabalho como responsável. Com seus cabelos castanhos macios, olhos como a luz do pôr do sol e óculos sem aro que realçavam sua aparência intelectual, Irina fechou os olhos, pensando no homem que combinava tão bem com um sorriso. Ezed Clark, o vice-mestre da Torre Branca. Assim como Irina, ele havia aprendido magia com o mestre da torre anterior, tornando-o seu colega discípulo. Um discípulo júnior muito inteligente, ele havia demonstrado as maiores realizações entre os 4 discípulos do antigo mestre da torre e era considerado o próximo mestre da Torre Branca. Isso foi até o mestre da torre anterior, que de repente decidiu se aposentar, nomear Irina, a terceira discípula, como seu sucessor. Se ele não estivesse lá hoje, a guerra poderia ter começado diante dos meus olhos.